Olá, bom dia ou boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde, Fisiculturismo. Hoje o assunto de hoje é como curar de artrose com alimentos. Só um minuto, deixa eu ajustar um pouquinho a câmera aqui. Isso. Então, para curar de artrose, primeiro nós vamos entender o que é artrose. Então, a artrose é o processo de desgaste das suas articulações. E como é formado os ossos? Bom, nossos ossos são formados de mais ou menos, e essa quantidade não é estequiométrica, de 70% de carbonato de cálcio e mais ou menos 70% de carbonato de magnésio. Então, nesse processo, o carbonato de cálcio, ele é aquela parte porosa, e para quem não entende muito bem, eu vou dar um exemplo do que é o carbonato de cálcio. Uma pedra, um mineral que é praticamente quase 100% de carbonato de cálcio é o mármore. Então, se vocês já viram mármore quebrado, vocês vão perceber que ele é bem poroso, né? E ele não é forte, ele é duro, porém ele é quebradiço. Então ele tem uma facilidade para quebrar. E o carbonato de magnésio, ele é muito tenaz, ou seja, ele é muito rígido, ele é quase inquebrável. E um mineral que é quase 100% carbonato de magnésio é o gneiss. Para quem não é da área de química, engenharia química, não conhece muito bem isso aí, o gneiss ele tem um ponto de fusão na casa de 2.500 graus centígrados. E ele é muito rígido e muito tenaz. Então, quem mais enrijece o osso é o magnésio, pela formação do carbonato de magnésio. Bom, acontece que com a idade, né, sobretudo a partir dos 30 anos, a gente tem tendência a ter um pouco de perda óssea. Então, é natural esse processo. Porém, tem como reverter naturalmente também. Então, como é que se reverte isso naturalmente? Naturalmente, a gente consegue suplementar o magnésio e comer alimentos ricos em cálcio. Por que eu falei suplementar e não comer alimentos ricos em magnésio? Bom, os alimentos têm magnésio, só que a quantidade que você tem para ingerir de magnésio e conseguir fazer uma recuperação das articulações dos seus ossos que estão com desgaste, nos alimentos ele é mais difícil. Por isso, o mais indicado é suplementar o magnésio mesmo, sobretudo a partir dos 30 anos. Mas eu vou dar um exemplo. O alimento mais rico em magnésio é a semente de abóbora. Ela tem mais ou menos 490 miligramas de magnésio por cada 100 gramas de semente de abóbora. Aí tem dois problemas por que não dá para resolver artrose só com semente de abóbora. Primeiro, ela é uma oleaginosa, portanto é uma amêndoa, né? Então ela é muito rica em óleo. Então a semente de abóbora, o gosto é muito parecido do amendoim. Você acha fácil em qualquer casa de produtos naturais, onde você compra castanha, essas coisas. E tem a semente de abóbora. E é gostoso até, tá? Porém, não é aconselhável você comer mais que 30, 40 gramas de semente de abóbora por dia. Eu vou te explicar por quê. Porque pode te dar uma dor de barriga, desequilibra seu intestino. Porque por ser oleaginosa, ela é muito forte. Então, se você precisar comer uma quantidade maior, ela vai desequilibrar seu intestino. Então, essa é uma das razões por que é mais fácil a gente suplementar o magnésio. E só para ter um exemplo, em 100 gramas de abacate tem 28 miligramas de magnésio. Então, é muito pouco para a gente recuperar as nossas articulações. Então, tem outros alimentos que tem, mas o que mais tem é a semente de abóbora, e mesmo assim é pouco. Para você recuperar uma artrose, você precisaria mais ou menos de 700 miligramas por dia de magnésio. Isso você teria que comer mais ou menos 140 gramas, 150 gramas de semente de abóbora. Tem dois detalhes, fica caro, porque semente de abóbora é uma semente cara, né? É mais ou menos aí em torno de 90, 100 reais, a depender do lugar que você for comprar.
Para quem é de São Paulo, tem uma região muito fácil você encontrar, que é a região que a gente chama de zona cerealista do Brás, né? Naquela região você acha ali até de 80, 85 reais por aí o quilo. Mas mesmo assim, sai caro que você ter que comer 140 gramas. E aí vai ter o efeito colateral que vai ser muito forte, ou diarreia, se você comer essa quantidade por dia. Aliás, você não aguentaria comer nem um dia, já te daria um pouco de indisposição intestinal. Então, a forma mais correta de você tomar o magnésio é realmente suplementado. E eu acho o jeito mais fácil o cloreto de magnésio. Porém, a gente precisa entender um pouco mais desse negócio da formação dos ossos e como é que a gente regenera. Na verdade, para regenerar os ossos, nós precisamos de dois minerais e uma vitamina. Então, a vitamina é a vitamina K2, que é uma vitamina que ela é lipossolúvel e ela é anticalcificante. O que é um anticalcificante? Bom, ela consegue remover cálcio das suas artérias, não deixar suas artérias enrijecer, para elas ficar bem flexíveis, e ela é também uma transportadora do cálcio e do magnésio. E ela tem mais uma propriedade, por isso que ela é tão importante nesse processo de recuperação dos ossos, que é fixar o cálcio e o magnésio exatamente onde está lesionado, onde está faltando. Então, para você entender como é que forma a artrose, então funciona assim. O osso tem aquela parte interna que ele é totalmente poroso, formado por carbonato de cálcio e magnésio, e a parte externa, bem lisinha, para quem já teve a curiosidade de ver um osso de boi, geralmente em açougue, supermercado, depois de limpo, ele tem aquela parte bem lisinha. Nas extremidades é onde, ele é liso em toda a superfície, tá? Mas nas extremidades é onde ocorre o deslizamento de um osso no outro, que chama de juntas, né? Ali tem, por fora tem os ligamentos nervosos, né? Que são os tendões. Aí os tendões mantêm a sua estrutura esquelética funcionando, mas permite virar, alongar, mexer. Então, essa é a parte que você mexe o movimento. E a parte lisa é uma que desliza sobre a outra. O que é a artrose? O que é a dor da artrose? É quando aquela parte lisa das extremidades começa a gastar e chegar perto da parte porosa. Quando chega perto da parte porosa é que a pessoa sente muita dor ao caminhar, ao mexer, ao dobrar joelho, ombro, qualquer uma dessas partes que tem um desgaste. E aí dá pontadas, é muito horrível para quem já teve, né? Mesmo assim, às vezes alguma lesão, um machucado, bater o joelho, dá para perceber isso. Mas a gente precisa fazer um parênteses, porque quem mais sofre com artrose, geralmente são as pessoas que estão mais acima do peso. Por quê? Porque quem está acima do peso vai ter tendência a maior desgaste, maior desgaste, principalmente de joelhos. E aí nós temos um problema para melhorar essas articulações dessas pessoas. Geralmente sobrepeso, já está com uma idade adulta, principalmente as pessoas mais velhas sofrem muito, depois fica muito debilitado, às vezes não consegue nem andar com problemas de artrose. É que essa vitamina ela é muito importante nesse processo de recuperação, só que ela é lipossolúvel. O que significa isso, bioquímico? É que ela está dissolvida em óleo e ela só pode ser suplementada dissolvida em óleo. Então, o maior erro que muita pessoa tem é ouvir, às vezes o pessoal explica, mas não explica direito, está interessado em vender suplemento e o pessoal chega lá e manda ele comprar suplemento de vitamina K2. Vai gastar um pouquinho de grana, vai comprar a vitamina K2 e aí tem um problema. Se a pessoa tiver um pouquinho fora do peso, ele não vai absorver. Por que a tendência das pessoas que estão com sobrepeso ou obeso não absorve? Porque por ela ser lipossolúvel, ela está dissolvida numa gordura. Lipo quer dizer gordura, lipídios, óleos, gorduras. E aí, quando ela está dissolvida em gordura, você vai depender do seu fígado para absorver. O que vai acontecer?
você não vai conseguir absorver e não vai conseguir recuperar o osso, e você vai continuar sofrendo. E aí, infelizmente, tem muitos aí que às vezes eu acho até uma parte desonesta, o pessoal fica falando assim, ah não, mas é melhor o magnésio malato, que é um complexo de magnésio derivado do ácido málico, porém não vai adiantar, porque o cara gasta mais dinheiro e não vai resolver. Agora eu vou te explicar então duas formas. Se você não tiver muito fora do peso, você vai só se preocupar com três coisas. Você precisa tomar leite, e ó, eu vou fazer um parênteses aqui, pelo amor de Deus, gente, não vem me falar nesse canal que leite é inflamatório, porque quem fala isso, eu sei até quem é um médico famoso no YouTube, tem CRM, mas ele não prova a reação química inflamatória. Eu quero que ele prove para mim a reação química ou bioquímica que o leite é inflamatório. Não é. Nem o leite de caixinha, o HT, que passa por um processo de purificação, ele não é inflamatório. Depois eu vou fazer um vídeo para falar por que eu não acredito, inclusive no que eles chamam de intolerância à lactose. Eu tenho prova por que ela não existe. E tem como resolver isso. Isso tem a ver com um processo de perda de microbiota digestiva que a nossa sociedade ocidental está perdendo nos últimos 50, 60, 70 anos. Principalmente com o uso de creme dentais muito agressivo, com antisséptico bucal, que nada mais são do que antibióticos, e também com o uso de enxaguantes bucais. E a tampa do caixão que aconteceu nos últimos anos foi justamente o leite UHT, que é um leite que a sigla em inglês quer dizer Ultra High Temperature, né? Eu não sou tão bom em pronúncia em inglês, eu até traduzo bem, mas não sou muito bom na pronúncia em inglês. O que quer dizer temperatura ultra alta? O que acontece? Nesse processo, você não tem mais as bactérias digestivas que vinham do bucho da vaca. Eu por exemplo, conheço pessoas do interior de Minas, ele fala, nossa, o leite caixinha não me dá uma indisposição, eu acho que eu estou com intolerância à lactose. Só que o leite de fazenda não. Então, isso é uma das coisas que eu tenho pista por que não existe intolerância à lactose. Mas isso é uma outra coisa, não é assunto para esse vídeo. O assunto desse vídeo é falar que a melhor fonte de cálcio que a gente tem é queijo e leite. Com exceção de quando você fala em queijo de tofu, queijo de ricota, que esses queijos não são ricos em cálcio, ou quase nada de cálcio. Então, se você toma leite regularmente, pelo menos um copo por dia, você já tem cálcio circulante pelo seu corpo. E aí, o que está faltando? É o magnésio, que esse eu vou te ensinar agora como suplementar, e a vitamina K2. E agora eu vou fazer um parênteses na questão da vitamina K2, que as maiores origens dela é justamente, ela está sempre dissolvida em gordura. É carne de frango e ovos, principalmente a gema. E na carne de frango ela está mais dissolvida justamente na pele. Aí você fala, nossa, mas a pele eu já vi falar que tem colesterol. É verdade. A pele de frango é rica em colesterol 7. Mas aí que está o problema. Aí quando você está com o peso dentro do normal, esse colesterol não tem problema nenhum, porque o colesterol 7, se você toma sol, ele vira vitamina D, que vai se converter em ergocalciferol, atividade física na presença de sol, o colesterol 7 converte em ergocalciferol, então não teria problema. Mas aí o que eu indico? Se você for comer carne de frango, de preferência carne assada, quando você pega a pele que ela perdeu a gordura, você pode comer um pouco. Mas tem mais um detalhe, se você tiver com sobrepeso, um pouco mais de peso, eu vou te ensinar como é que você vai fazer para absorver essa vitamina K2 que está dissolvida em gorduras, inclusive na gema do ovo, que é fonte de colesterol, a pele do frango também é fonte de colesterol, então ela sempre vai estar dissolvida em algum meio. Tem mais um detalhe, a quantidade que tem dela na carne é muito pequena, mas a gente não precisa de muito, é pouca quantidade mesmo, tanto é que a vitamina K2, ela é sempre vendida em micrograma. O que é micrograma? É 1/1000 do miligrama. A maioria das coisas que você vê, a gente fala sempre em miligrama na área farmacológica, e fala 10 miligramas, 20 miligramas, 500 miligramas, então a gente sempre fala nessas condições.
O magnésio você pode tomar aí 0,7 grama, que seria 700 miligramas, isso aí. E a vitamina K2 a gente precisa de bem pouquinho. E também ela não tem muita nessas carnes. Aliás, não tem nenhuma fonte que ela é dada em miligrama, porque ela é bem escassa a quantidade dela. Só fazendo parênteses que a K1 é anticoagulante. Ela é muito encontrada na salsa, né? Um dos alimentos que mais tem é aquele salsinha, aquele tempero que o pessoal faz para fazer salada, que é a salsinha, o pessoal chama de cheiro verde, que vem junto com a cebolinha de cabeça e tal. Mas essa não serve para ossos, ela tem outra função. Elas são da mesma família, porém a K1 tem uma função e a K2 tem outra. A K2 é anticalcificante e a K1 é anticoagulante, que não deixa o seu sangue coagular, a não ser quando você entra em contato com oxigênio, quando você tem um ferimento. Então é para evitar coágulos no seu sangue. Então, para você absorver a K2 se você estiver fora do peso, eu vou te dar a receita certa. Você vai comer tanto o ovo como a pele de frango, se estiver grelhado ou assado, você pode comer. Porém, você vai ter que comer o mamão junto. Mas por que bioquímico o mamão? Eu vou te explicar. Porque o mamão tem a capacidade de decompor a proteína de qualquer tipo de carne, inclusive a do frango, tá? E ele vai aumentar a sua decomposição, auxiliar as bactérias digestivas a fazer a decomposição dessa proteína do frango. E depois de decomposto, tem que decompor os aminoácidos e separar as vitaminas. Mas aí a peculiaridade é justamente porque o mamão tem a papaina e ele consegue absorver lá no seu intestino e não vai precisar do fígado. Então, quando você come a carne de frango e a pele do frango, essa vitamina K2 vai estar lá junto com isso aí. Então não vai passar pelo fígado. O que vai acontecer? Vai ser decomposta no intestino e lá no intestino você vai conseguir absorver essa pele do frango, independente de estar fora do peso ou não. Vocês entenderam? Então você precisa comer pelo menos numa sequência, assim, quando você tiver com artrose, uns 4, 5 dias da carne de frango com a pele, ou pelo menos 2 ovos cozidos por dia, com o mamão. Você acaba de café da manhã com ovo cozido. No meu caso, por exemplo, não tem problema que eu já como esse café da manhã. Então você come ali o café da manhã, põe tempero ou não, ovo cozido, e já na sequência você pega e mastiga uma porção de mamão ali, uma talha de mamão, 120, 150 gramas de mamão, com 2 ovos cozidos, ou com carne de frango, seja no almoço ou na janta. E aí esse processo digestivo, ele vai demorar aí mais ou menos 48 horas, você tem que fazer por uns 4, 5 dias para você absorver essa vitamina K2. Conforme depois de 2, 3 dias você está comendo, aí você começa a suplementar o magnésio, desde que você esteja tomando também pelo menos um copo de leite por dia. Então, se tiver pessoa que não está tomando leite, também não vai funcionar, porque leite e queijo são as maiores fontes de cálcio. Então, tendo cálcio, tendo queijo, o leite, desculpa, e o magnésio, só falta a vitamina K2. Começou a absorver vitamina K2 depois de 2 dias comendo a carne de frango ou o ovo cozido, e sobretudo está na gema, aí você começa a absorver vitamina K2, aí você pode suplementar o magnésio, você vai sentir melhoras gradativamente, geralmente com o magnésio tomando já ele no formato de cloreto de magnésio, que ele é totalmente solúvel em água, você vai perceber que você melhora muito rapidamente de artrose. Por quê? Porque regenera o osso. Isso é um processo de recuperação. E basicamente nós estamos falando de um processo de rejuvenescimento. Esse canal vai falar muito sobre rejuvenescimento. Por quê? Porque eu estudo os processos de envelhecimento há uns 10, 12 anos, mesmo depois de bioquímica. Então eu venho estudando para combater na raiz, porque isso é a medicina ortomolecular, né? Que é derivada da bioquímica. A gente ataca o problema na raiz para resolver o problema de um todo. E aí a dosagem, se você está tomando para resolver o problema da artrose, você toma vários dias até melhorar. Depois de melhorar, você vai continuar fazendo esse processo de vez em quando comendo nessa mesma proporção, ou o ovo ou a carne de frango com a pele, de preferência assada, porque ela fica sem muita gordura, mas está junto com o colesterol, porque dissolve só a gordura no processo de assar. E aí toma o cloreto de magnésio, aí você passa a tomar 2 ou 3 vezes por semana para você manter seus ossos fortes. Então, tomando
fonte de cálcio, queijo e leite, comendo vitamina K2, comendo fontes de vitamina K2 2 ou 3 vezes por semana, com mamão, se você está obeso, e tomando cloreto de magnésio, você mantém seus ossos fortes. E agora eu vou explicar como é que é o cloreto de magnésio que a gente geralmente compra natural. Ó, é isso aqui, ó. O cloreto de magnésio PA. Você compra em loja de produtos naturais. Isso aqui não interessa a marca, tem que estar PA porque chama puro para análise. O que é puro para análise? É sinal que ele não é um industrial, ele passou por um processo de purificação e serve para consumo humano. Porque se você pode pegar o cloreto de magnésio lá que não é PA o industrial, se você comer pode vir com contaminante, tomar pode ter contaminantes, porque ele é industrial, ele não é puro, ele é 90%, 95% só, e pode ter contaminantes que não façam bem. Só que esse que passou pela purificação é o que você pode consumir. E esse tem mais um detalhe, além de ser o mais barato, não é o magnésio malato, ele é o de mais fácil absorção. Por quê? Porque ele é totalmente solúvel em água. E essa quantidade aqui, ó, 36 gramas, você vai dissolver em 2 litros. Então você mede mais ou menos a metade, se você tiver uma balança de grama, aquelas balancinhas domésticas de grama, não tem muita precisão não. Você dissolve metade de um litro, metade desse frasquinho, dissolve totalmente, é 2 minutos, basta misturar e você vai tomar uma quantidade assim, ó. Agora eu vou mostrar ele dissolvido, ó, você vê que é praticamente água pura aqui, ó. É água pura. Aí você pega ali um copo e a dosagem que você vai tomar diariamente é pelo menos 40 ml, que é mais ou menos isso aqui, ó. É um pouco mais que um copinho de... Ó, tá escrito aqui, ó, com cloreto de magnésio, ó, tá vendo? Água com cloreto de magnésio. Deixo na geladeira e todo dia eu tomo um pouquinho. Fica um pouquinho amargo, tá, gente? Mas não tem problema nenhum. E o horário melhor para tomar é sempre antes das refeições, tá bom, gente? Então toma antes das refeições, vai circular, vai absorver normal. Não se preocupe, isso aqui não tem problema para pedra no rim, porque essa quantidade é pouquinha. E ele é totalmente solúvel em água, então o que o organismo não aproveitar, ele vai descartar. Então é uma dosagem que dá aí mais ou menos 700 miligramas, mas é o suficiente para você manter o magnésio circulando. Mas o magnésio tem outras funções, depois é assunto para outros vídeos. Ele é bom para o coração, para o sistema de batimento cardíaco, regular batimento cardíaco, é bom para cérebro, ele é bom para um monte de coisa nos nossos sistemas, principalmente neurológico cognitivo. Tá bom? Vou tomar aqui só para vocês verem. É um pouquinho amargo, mas não tem problema nenhum. Depois, se você quiser, você pode tomar água por cima. É totalmente solúvel. O que interessa é você ter magnésio circulando no seu sangue. Então, geralmente, 5 ou 6 dias você recupera. Se for uma artrose muito demorada, você sentir que está demorando um pouco mais, não tem problema. Você pode até aumentar um pouquinho mais a dosagem do cloreto de magnésio ou tomar um pouco mais de leite e, se possível, pode comer até 3 ovos por dia com a gema. Mas eu não aconselho, porque também é rico em colesterol, então você está comendo gema, está comendo vitamina K2, mas está aumentando seu colesterol. Então não aconselho mais que 3 ovos por dia. Inclusive na minha tabela alimentar que eu falo para quem quer perder peso, uma alimentação mais rica em proteína, diminuindo carboidratos, sobretudo amido e açúcar também diminui bem. E eu já falo nessa questão da quantidade máxima de ovo com gema por dia. Quem precisa aumentar a proteína pode comer só a clara. Na clara não vai ter a vitamina K2, porque a clara é a albumina, que é a proteína do leite, da clara do ovo, e ela tem mais ou menos 30% de proteína só na clara, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se possível, deixe seu like, compartilhe com todas as pessoas que já viram falar que tem artrose, pessoas com mais de 30 anos, precisam manter os ossos em dia. Se você mantém seus ossos em dia, suas articulações em dia, o resto é muito mais fácil você manter a sua saúde, porque eu já expliquei que massa muscular, que você tem uma tendência a perder depois dos 30, perda de articulação, tudo isso é possível combater só com alimentação. E o objetivo desse canal é esse. Vou falar muito sobre rejuvenescimento, eu estudo isso há muito tempo. Medicina ortomolecular, a gente resolve só
com os alimentos em geral. Vai ter muito pouco suplemento que eu vou indicar. Quando eu vou indicar o mais barato possível. É praticamente 3 suplementos. O próximo vídeo vai ser sobre imunidade, como manter a imunidade alta. Já estou com um roteiro montado. Então, como eu falei, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe ao máximo de pessoas que vocês puderem. Deixe o joinha aí, ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal!